Sejam bem-vindos ao podcast, onde nós discutiremos alguns assuntos relacionados à previdência e relação de trabalho, de forma simples e bem objetiva, destinada às pequenas empresas. Sou Neuza Dorigon, advogada, especialista em aposentadorias, planejamentos previdenciários e demais benefícios do INSS. Aqui comigo está o Dr. Vinícius Campagnoli. Bom dia, sou Vinícius Campagnoli, sou sócio do Campagnoli Barnabé Advogados Associados e a gente gosta de cuidar do direito com muita informação. Uma parte dos empresários acredita que previdência é um problema distante na empresa. Porém, ele vai perceber a hora que surge algum prejuízo, algum fato anormal na empresa. Por exemplo, quando um funcionário adoece, se afasta por meses, aí ele vai perceber que realmente previdência é algo que ele precisa pensar, que ele precisa se programar para não sofrer prejuízos no futuro. Quando falamos em INSS, não é apenas sobre aposentadoria. Na prática, a previdência está presente em vários momentos na vida da empresa. O salário maternidade, o afastamento por doença, uma ação trabalhista, enfim, é algo que precisa ser planejado e se preparar para esse fato que certamente uma hora vai acontecer. Dr. Vinícius, o que acontece quando um colaborador da empresa, que sempre foi produtivo, não consegue mais trabalhar? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender qual é o motivo dele se ausentar. Se ele se ausentou por um motivo de doença, por uma questão de saúde mental, é importante entender quantos dias de atestado ele será afastado. Isso remete a alguns auxílios e benefícios previdenciários. Então, a empresa ela vai ser responsável pelos primeiros 15 dias de pagamento. Após isso, vai ser encaminhada ao INSS. É isso mesmo, doutor Vinícius. A partir do 16º dia, o INSS se responsabiliza pelo pagamento. Porém, desde que a perícia médica constate a necessidade do afastamento. Aí começam as dificuldades. Será que o atestado médico está em ordem? Ele possui todos os requisitos exigidos pelo INSS? Será que contém o CID, a assinatura do médico, a data, o tempo de afastamento que ele vai necessitar e outras exigências? Parece simples, mas muitos indeferimentos de auxílio doença partem por aí. Tem essa origem. Falta de documentação. Às vezes, a demora em dar entrada no pedido de afastamento também. Até como complemento, doutora Neuza, é importante entender e que as empresas entendam que essa pessoa que foi afastada a partir do 16º dia, ela só vai voltar para a folha de pagamento após a alta do médico do trabalho. Assim que ele estiver apto ao trabalho, ele voltará para a folha de pagamento. Então, no âmbito trabalhista, ele se encontra com um contrato suspenso. Só após esse retorno que ele vai poder voltar para a folha de pagamento. E digo mais, esse período de afastamento vai depender do INSS. Pode durar 1 mês, 6 meses, 1 ano, mas nesse período, quem vai arcar com as responsabilidades do trabalhador, a remuneração do trabalhador, é o INSS. As empresas não vão fazer qualquer pagamento nesse período. Nesse assunto, e se um funcionário, por exemplo, ele tem um atestado de 30 dias? Depois ele volta para a empresa, trabalha mais alguns dias, vem um outro atestado de 60 dias de afastamento. Vários atestados curtos, porém com a mesma doença. Como é que a empresa se comporta diante disso? Muito interessante isso, doutora. Essa é uma das grandes conexões do direito do trabalho com o direito previdenciário. Interessante entender que existem 2 formas desse afastamento, que a doutora, inclusive, vai poder complementar esse assunto. Sendo a primeira, justamente aqueles 15 dias consecutivos e a partir do 16º ele vai ser encaminhado para o INSS. A segunda forma de afastamento é quando existe uma sequência de atestados, somando 16 dias, mesmo que não consecutivos, dentro de 60 dias. Importante que eles sejam da mesma doença ou da mesma origem. Isso é muito importante. Lógico, como a doutora comentou anteriormente, é interessante que essa documentação seja completa. Não pode ser um atestado sem o CID e o outro com. É muito importante que eles estejam completos para que o afastamento seja
Correto. Doutor Vinícius, e quando o colaborador ele tem alta do INSS e volta para a empresa, só que ele não tem condições de trabalhar, ele ainda está doente, ele ainda tem sequelas da doença que o afastou. Como que a empresa deve proceder? Esse tema é um tema muito polêmico. É importante entender que o funcionário só vai poder voltar para a folha de pagamento, como eu disse anteriormente, após o médico do trabalho declarar esse funcionário como apto. Antes disso, não pode. E se o médico do trabalho, como a doutora questionou, não declarar ele como apto, ele está inapto ao trabalho. Nesse momento, ele deve voltar ao INSS, pois ele não pode voltar à folha de pagamento. Então, ele deve voltar ao INSS, fazer um novo pedido. E quem paga o salário nesse período? Doutor Vinícius, esse ponto é muito polêmico mesmo. Muitas vezes o colaborador volta para a empresa e o médico do trabalho entende que ele não está apto ao trabalho. Então, se a empresa receber esse funcionário inapto para o trabalho, ela vai se responsabilizar pelos pagamentos. Agora, convém que essa empresa procure sua assessoria jurídica para se orientar, para saber como é que ela deve se comportar, porque existem muitas consequências nesse aspecto. Ao mesmo tempo, doutor, é muito importante que esse funcionário que teve sua condição nesse momento como inapto, que ele também procure uma assessoria jurídica previdenciária para buscar os seus direitos diretamente no INSS. Isso é muito importante para trazer o direito desse trabalhador de receber suas verbas do INSS. Ele não pode ficar esse período sem qualquer remuneração. Muitas empresas cometem alguns erros comuns com relação a esses afastamentos de colaboradores. Por exemplo, não controlar atestados médicos, falta de documentação, informação incorreta ao e-social, perder prazo e manter o funcionário trabalhando. Isso são erros que realmente causam grande prejuízo para a empresa. A empresa deve continuar pagando o funcionário mesmo ele estando afastado pelo INSS? Doutora, isso depende muito. Os primeiros 15 dias a empresa tem sim que fazer o pagamento, mesmo ele estando com atestado. Após o 16º dia, quem vai fazer a remuneração desse funcionário vai ser o INSS. E é muito importante que no período de afastamento de atestado, o funcionário não trabalhe. Ele não pode trabalhar de forma alguma, ele está de atestado médico, ele está afastado nesse período. Um outro assunto que causa muita dúvida é se o MEI tem direito ao auxílio-doença. Sim, o MEI tem direito ao auxílio-doença, sim, desde que ele esteja contribuindo para a Previdência Social e cumpra a carência exigida. Uma outra dúvida, doutor Vinícius, os empresários, eles podem demitir um funcionário após um auxílio-doença? O empresário pode sim fazer a demissão de um funcionário após o retorno do auxílio-doença. A partir do momento que ele se encontra apto do médico do trabalho, ele retorna à folha de pagamento e pode ser feito a demissão. Não existe na CLT em nenhum momento que impeça que ele faça essa demissão. Interessante que, nesses casos, o empresário consulte sim sua assessoria jurídica para entender se o melhor caminho é fazer e se existem outras cláusulas, como a convenção coletiva, que façam esse impedimento dessa demissão. Mas, a princípio, pode sim. Eu já recebi aqui no escritório vários empresários com essa dúvida, se ele pode receber auxílio-doença. O empresário, ele é um segurado normal, ele é segurado como os demais. Ele vai receber esse auxílio-doença desde que ele esteja contribuindo e que tenha passado o período de carência exigido pelo INSS. Doutor Vinícius, e quando acontece um acidente de trabalho? Qual a providência que a empresa deve tomar? Bom, acidentes do trabalho, eles costumam, infelizmente, acontecer nas empresas. Ninguém está esperando que o acidente aconteça na empresa, mas a empresa tem que se precaver. A empresa tem que trazer ferramentas para que eles não aconteçam. Importante que tenham os equipamentos de proteção, importante que tenham treinamentos, orientação, para que eles não aconteçam. Afinal de contas, o trabalhador é uma vida e tem que ser cuidado pela empresa. Muito importante também entender se caso aconteça esse acidente, que esse funcionário deve ter seu atendimento e ele deve ser encaminhado para o INSS para que ele tome as medidas e os benefícios devidos.
Doutor Vinícius, e quando o afastamento é referente à saúde mental do colaborador? O que a empresa deve providenciar? Com as novidades da norma regulamentadora 01, a NR1, ela traz a obrigação da empresa em se preocupar com a saúde mental do trabalhador. Isso faz com que diversas documentações sejam obrigatórias agora e o cuidado com o trabalhador seja obrigatório e não só uma opção. Muito importante que os empresários se atentem a essa novidade, porque isso pode gerar, inclusive, repercussões financeiras para a empresa. É isso mesmo. A NR1 ela chegou recentemente, está vigorando já e obriga as empresas, a todas as empresas, a adotarem providências para manter a saúde mental dos trabalhadores, assim como as empresas hoje têm a obrigação de ter o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Também as empresas precisam ter o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, são atribuições, são providências que as empresas precisam tomar. O LTCAT, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. E também o PPP, que é um direito de cada trabalhador, de cada funcionário, receber esse PPP. O PPP é um perfil profissiográfico previdenciário. Doutor Vinícius, como que uma empresa pode se preparar para evitar riscos trabalhistas e previdenciários? Esse é um dos grandes desafios do direito do trabalho: evitar processos trabalhistas. Quando uma empresa ela cuida dos seus funcionários e principalmente quando ela cuida da documentação que ela possui desses funcionários, a tendência não é só que ela diminua os processos trabalhistas, mas diminua também, eventualmente, em caso de processos, as condenações. A ideia, inclusive, é que ela zere nessas condenações, sendo que todos os pagamentos estão feitos corretamente e toda a documentação está muito bem armazenada. Também é importante que ele saiba quais são esses documentos para que ele arquive, para que ele guarde, para que ele tenha e para que os seus funcionários também assinem. Existem diversas documentações novas, obrigatórias e muitas vezes desconhecidas do empresário. Tá aí a importância do direito do trabalho ser tão ativo dentro das empresas. Estamos falando na empresa de pequeno porte, nos cuidados que o empresário deve ter para que tenha o mínimo de problemas possíveis. E agora eu pergunto para você, empresário, você está preparado para a sua aposentadoria? É comum encontrar empresários que trabalham décadas para formar o seu patrimônio empresarial. Eles se dedicam muito e muitas vezes se esquecem de preparar o seu patrimônio previdenciário, que poderá garantir o seu futuro e o futuro de sua família. A empresa pode enfrentar dificuldades, a situação econômica do país pode mudar e, tendo a proteção previdenciária, já será uma garantia a mais para o empresário e sua família. Os empresários é comum receber o lucro da empresa, mas também recebem o seu prolabore, que é um valor pago pelo seu serviço prestado na empresa. Sobre esse prolabore incide a Previdência Social, incide uma contribuição. Então, quanto maior é o valor do prolabore, maior é a contribuição previdenciária. Já recebi aqui em meu escritório vários empresários que trabalharam durante décadas, formando o seu patrimônio empresarial, esquecendo-se do seu patrimônio previdenciário e, no fim da vida, aos 60 e poucos anos, na hora de se aposentar, ele toma conhecimento de que ele vai se aposentar com salário mínimo. Isso causa um trauma muito grande na vida dos empresários. Portanto, a orientação que nós damos é que procure sempre uma assessoria jurídica especializada, empresário, para que você possa programar a sua aposentadoria. Faça um planejamento previdenciário. Um planejamento previdenciário ajuda a evitar problemas e surpresas desagradáveis no futuro. E também temos aqueles empresários que não contribuem com o INSS. Esses não terão aposentadoria. E você? Se amanhã você precisar ficar afastado do seu trabalho durante vários meses, a sua família estará protegida? Ela terá como sobreviver? Se a resposta for não, acredito que esteja na hora de você procurar
um profissional para fazer um planejamento previdenciário, para se preparar para o futuro. Vocês gostaram do nosso podcast? Espero que sim. Na legenda tem o nosso telefone. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem encaminhar perguntas que nós teremos prazer em respondê-las. E que essas informações consigam atingir os empresários e consigam trazer o sucesso para todos vocês. Obrigado, até a próxima. E em breve teremos o podcast número 2, relacionado a esse mesmo assunto. Contamos com a participação e presença de todos vocês. Até breve.